de, de bom tamanho, né? Sim. Agora está sendo gravada sim, né? Então, me apresento aqui para vocês. Se tiver algum ruído aqui, peço desculpa, tá? Tá bom. Mas meu nome é Silene, eu sou assessora da região da Anvale. Somos em 7 municípios, com sede em Jaraguá do Sul, e estou como coordenadora do COAS, que é o Colegiado de Assistência Social da FECAM. Hoje estou aqui para conduzir a reunião, que muito pessoal está esperando, né? Vou primeiro passar a palavra, acredito que, como a gente está em um número grande de pessoas, né? Não dá para todo mundo se apresentar, mas que coloque no chat, né? Quem está presente, mas vou sim colocar aqui quem a gente tem hoje no grupo, e já agradecendo, né? Antes que esqueça, a gente tem o Elton Thomas, contador de Itá, a gente tem a Denise. Denise, é difícil pronunciar o teu sobrenome, né? Vou tentar. Heineken, que é do MP, representante do GT de trabalho. A gente também tem o doutor Eduardo Semes, coordenador de apoio do terceiro setor. Então, agradecer demais a presença de vocês aqui, e que essa tarde seja maravilhosa, que a gente aprenda muito e que a gente possa transmitir para os municípios daqui, né, as dúvidas, questões que vão surgir no decorrer da transmissão aqui. Então, eu passo a palavra aqui para que vocês se apresentem. Então, primeiramente, eu passo a palavra aqui para a Denise, né? Denise, você está me ouvindo? Eu não vejo todo mundo aqui na tela, mas se a Denise estiver me ouvindo ali, para que se apresente a todos ali, em Boa seguida... tarde. Sou a Denise, servidora do Ministério Público, trabalho com o doutor Eduardo Semes, promotor de justiça e o coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos aqui do Ministério Público. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de acompanhamento dos fundos e hoje vamos auxiliar, eu acho que especialmente o Elton também na apresentação inicial que ele fará daqui a pouco. Obrigada, Denise. Também, doutor Eduardo, por favor, né? Olá, me ouvem? Sim. Então, boa tarde a todos, é uma grata satisfação ver tantos nomes conhecidos aqui, né? Vejo aqui a dona Ivone Urso também. Nossa, trabalhei já em várias dessas cidades aqui, Pomerode, Quilombo, Itá. Nossa, que beleza. Então, estamos à disposição aqui para... Deu saudade do Oeste agora, Vargem Bonita, olha só, Chapecó, MDCA, até me emocionei agora, que bom, a gente fica com saudade. E estamos aqui também para ajudar, na verdade, quem fez o grande trabalho foi a Denise, eu estou aqui mais para acompanhar, e eu tenho uma reunião às 17h, então eu participo do comecinho aqui, depois a Denise continua conosco, tá? Já agradecendo a sua presença, doutor Eduardo, muito obrigada. Imagina. Também está conosco o Elton, que é contador de Itá, né? Que também vai falar conosco. Então, Elton, por favor, se apresente. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu sou contador efetivo do município de Itá. Nesse momento, não estou na prefeitura, estou em outro local. E vamos tentar trazer para vocês aí alguns dados. Eu não sei quanto tempo que nós vamos ter esse de live, a ideia é 1 hora. Mas vamos tentar trazer algumas informações, algumas dicas de captação, alguns números de potencial e algumas sensibilizações em relação a esse momento importante que está iniciando agora, que é a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, Elton, passo a palavra para você, né?
estar apresentando esses dados de Santa Catarina para a gente, pessoal. Acho que podemos ficar em 10 minutos, né? Ou o tempo que der ali para a gente controlar também, porque a gente também quer muito a presença do doutor Eduardo, quanto possível também da agenda dele, né? Mas a gente tem também a Denise, que representa muito bem o MP. Então, por favor, pode apresentar. Eu vou colocar em modo apresentação, aí eu não vou estar enxergando Já compartilharam a tela com vocês? Sim. Então eu vou colocar em modo apresentação, que aí eu não vou estar enxergando vocês, mas aí bem à vontade, Silene, para me chamar, se tiver algum problema ou ultrapassado o tempo. Ok. O que é importante nesse momento, e eu sempre falo que, tratando de FIA e idoso, que o papel do município seja executado. Qual que é o papel do município? É pegar e fazer a organização do conselho e do fundo, fazer a sua instituição e a sua efetiva regulamentação, e regularizar ele, deixar ele legal perante os órgãos, o que possibilita, então, fazer as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, especialmente agora, nesse momento, as pessoas físicas fazerem a sua destinação de parte do seu imposto de renda. O que eu tenho falado muito, e a gente até ouve em Santa Catarina, tem um movimento forte nesse sentido, menos Brasília, mais Brasil. E eu estou tentando levar essa fala no sentido que nós agora temos a oportunidade de fazer mais Santa Catarina e mais municípios de Santa Catarina. As empresas, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, nós, pessoas físicas, nesse momento nós podemos deixar parte do nosso imposto de renda para os fundos aqui de Santa Catarina, ou para o fundo estadual, ou para os fundos municipais que estão regulares. Só depende de nós, só depende de querer, e não... o que é importante entender é que não vai pagar mais imposto de renda, ou seja, as pessoas não vão pagar mais imposto redirecionando parte do seu imposto de renda. Então, nesse contexto aqui, vamos ver se passa aqui, passou, é importante que os municípios façam o seu cadastro, está aberto no Ministério dos Direitos Humanos para fazer o cadastro tanto do FIA, preencher o formulário tanto do FIA quanto do idoso. É bem fácil, digita lá MDH, Ministério dos Direitos Humanos, vai ter órgãos colegiados, aí vai ter o CONANDA e o Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Mudou um pouco o layout da página agora, mas é bem fácil de encontrar. E caso necessário, em algum momento, fazer alguma atualização, se tiver alguma inconsistência, pode ser feito e encaminhado ao Ministério. Essas informações, elas precisam ser encaminhadas ao Ministério sempre até o dia 15 de outubro de cada ano. Então, até 15 de outubro de cada ano, cada fundo precisa fazer o seu cadastro ou, então, a sua atualização de dados. Felizmente, na questão, os dados do idoso, depois a colega Denise, o doutor Eduardo vão apresentar, quando nós falamos de FIA, hoje nós estamos com 293 fundos municipais regularizados. Nós só temos um fundo que está com uma inconsistência em Santa Catarina, que é o município, não sei se tem alguém presente, que é o município de Ouro Verde. Ele está com uma inconsistência, a inconsistência dele é favorecida, incompatível, então provavelmente o cadastro foi feito ou com o Fundo de Assistência Social, ou no nome do Conselho, ou no nome do município, algo nesse sentido. Então, se Ouro Verde conseguir dar uma olhada nisso, nós podemos aí atingir os 100% de fundos regularizados em Santa Catarina. A coisa que é importante chamar a atenção se eventualmente o fundo não receber nenhuma destinação nesse momento, que inicia agora, era para ter iniciado na segunda passada, mas vai iniciar na próxima segunda-feira, dia 23, e vai até o dia 29 de maio, se não tiver nenhuma destinação no ato da declaração do imposto de renda, ele precisa fazer a sua atualização cadastral, porque senão ele vai acabar virando inconsistente. Então, é uma regra que está aí estabelecida pela Receita Federal,
aquele fundo que não tiver destinação no exercício, ele precisa fazer a sua atualização. Como é que eu vou saber se eu recebi uma destinação ou não? Lá por julho, a Receita Federal vai disponibilizar uma nota técnica, um ato declaratório, com uma relação dos fundos que receberam destinação, com a quantidade de destinações e o valor destinado para cada fundo. Então, lá por julho, mais ou menos, quando sair a nota técnica, a gente até baixa sempre ela e faz uma tabulação somente com os municípios de Santa Catarina, tanto do FIA quanto do idoso, e coloca à disposição aí do grupo técnico, dos colegiados. Esse aqui eu estou trazendo para vocês, que é os contatos, tanto do Fundo Nacional do Direito da Criança e Adolescente, quanto do cadastro da pessoa idosa. O Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa tem um e-mail e tem um telefone que pode ser ligado se eventualmente algum município tiver alguma dúvida. Falando um pouquinho de potencial de Santa Catarina, da pessoa física em específico, em 2025, Santa Catarina tinha um potencial de destinação de 14,59 bilhões, 17 milhões, não, isso aqui do Brasil, me perdoe, Santa Catarina está aqui. Santa Catarina, em 2024, teve um potencial de 491 milhões, 751 mil contribuintes podiam ter destinado para os fundos de Santa Catarina 491 milhões. Porém, somente 16,87 milhões ficaram aqui em Santa Catarina e o restante foi a Brasília. 3,43% do nosso potencial. Em 2005, nós melhoramos esses números um pouco. Do potencial de 542 milhões, ficou em Santa Catarina 26,22 milhões, ou seja, 4,83%. De 768 mil contribuintes, uma boa parcela deixou, então, parte dos recursos aqui em Santa Catarina. Mas, mesmo assim, nós ainda estamos com um potencial baixo. A gente pode fazer um trabalho, nós podemos evoluir muito. Se nós pegar e olhar, em 2025, 516 milhões de reais, somente da pessoa física, foram para Brasília, que poderiam ter ficado nos nossos fundos municipais. Em relação a 2025, em relação a 2024, o incremento foi de mais de 9 milhões de reais, que ficou a mais, destinado no ato da declaração. Isso representou 55,42% de aumento em reais, em valores monetários, e o nosso percentual, então, aumentou 40,82%. Aqui eu tenho um exemplo, e aí eu preciso chamar a atenção, estou pegando o Capinzal como exemplo, porque no ato, quando você fazer a destinação, tem uma diferença entre o DARF gerado e o DARF pago. O que é isso? A destinação que é feita no ato da declaração do imposto de renda para o FIA e para o idoso, o DARF precisa ser, além de gerado, precisa ser pago até no último dia da entrega da declaração do imposto de renda. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes é gerado o DARF, mas ele não é pago até no último dia da declaração do imposto de renda. Aí o contribuinte precisa lá ir retificar a declaração e pagar tudo para o governo federal. Um outro fato importante que precisa ser entendido é que o valor que é destinado para o fundo, ele é calculado automaticamente. O próprio sistema da declaração do imposto de renda, ele calcula o valor que você pode destinar para o FIA e para o idoso. É importante lembrar que você tem 3% para destinar para o FIA e 3% para o idoso. Você não precisa escolher um dos dois nesse momento da declaração. Você tem a possibilidade de destinar para ambos os fundos, o sistema já calcula. E o DARF, então, a destinação para os fundos, ela precisa ser paga até no último dia da entrega da declaração, que esse ano vai ser 29 de maio, e os DARF que não são pagos, depois retifica. E a parcela que você vai pagar para a União, a diferença que você vai pagar para a União, essa sim você pode parcelar em até 8 vezes, desde que a parcela menor fique acima de R$50. Não adianta pagar o DARF
um dia, dois depois do vencimento, que ele não vai reverter para o município. Então, ele vai ter que igual retificar a declaração para dizer que pagou tudo ele para a União. Então, um ponto que a gente chama a atenção é esse detalhe, do pagamento dos DARF, do efetivo pagamento até no último dia da declaração, caso contrário, o recurso não chega aos fundos municipais. Um outro ponto importante que a gente precisa trazer para vocês, esse recurso ele não vai entrar no ato do pagamento do DARF, não vai entrar na conta do fundo. A Receita Federal ela junta todas as destinações feitas para cada fundo e para cada município, e lá em julho ela vai fazer a transferência desse recurso via PIX, um PIX na conta do Conselho. Então, cada conta bancária do Conselho precisa ter o PIX cadastrado. Provavelmente o banco já cadastra, na maioria dos casos, um PIX automático no CNPJ, mas é importante fazer essa verificação junto à instituição financeira, se a conta bancária que está cadastrada, se ela tem o PIX e o CNPJ cadastrado, porque a Receita Federal, esse ano, ela vai fazer a transferência do recurso através do PIX. Eu acho que alguém levantou a mão aí. Não, perguntei equivocadamente, ergui a mão. Pode dar sequência, obrigada. O material que eu tenho aqui, resumido aí em questão de dados, era isso, em apresentação de números, chamar a atenção nessa questão que a gente percebe que muitas vezes em alguns municípios, mesmo estando cadastrado o FIA e o idoso, acaba se destinando somente para um dos fundos. Lá dentro da declaração do Programa Gerador do Imposto de Renda tem as duas abazinhas, é necessário clicar primeiro na aba do criança e adolescente, escolher o município e o fundo que quer destinar, depois volta lá e clica na aba da pessoa idosa e escolhe o município, o estado, o município, o fundo que você quer destinar. São alguns pontos importantes que é necessário ter atenção e fazer essa sensibilização a nível de município, a nível local. Depois, se tiver um tempinho ainda, Silene, eu posso voltar a falar um pouquinho da questão das campanhas de arrecadação, algumas coisas nesse sentido. Eu acho que nesse momento eu deixo para o pessoal do Ministério Público falar sobre o idoso. Obrigada, Elton. Sim, depois a gente vai abrir um tempinho, né, para perguntas. Agora eu passo a palavra para o doutor Eduardo Semmes, então, para poder falar ali um pouco também, né? Certo. Bom, boa tarde novamente a todos. Primeiro, eu queria registrar um elogio aqui ao Elton Thomas. A gente tem ele como o nosso santo aqui, tá? A gente vai colocar um altarzinho para ele. Ele e o de Caibi, o Edson Carlesso, que são os que, pelo que a gente tem dado aqui, superaram, inclusive, os 100% de arrecadação nos seus municípios. Então, onde a gente vai falar sobre o assunto, e fui no Conselho Regional de Contabilidade, com a Procuradora-Geral, a gente sempre menciona o sucesso das iniciativas de vocês. Então, a gente também está ávido por saber como é que vocês convencem, né, as pessoas a fazer ampliar as doações, como é que é feita essa campanha nos municípios. Mas a gente tem vários municípios aqui com excelente arrecadação, né? Tenho aqui São Bonifácio, Braço do Trombudo, São João do Oeste, Caxambu, Sul Brasil, Bandeirante, Itá, Palmito, Cerro Negro, Alto Bela Vista, Saudades, Frei Rogério, Peritiba, Riqueza, Dona Ema e Xanxerê. Então, são municípios aí que podem também a gente, se é vizinho de alguém aí, né, quem sabe se aproximar do vizinho para saber por que a grama dele está crescendo tão verdinha, e o que a gente pode fazer para facilitar para o nosso município. É bem isso que o Elton falou, chega de mandar tanto dinheiro para Brasília e não ver resultado, a gente precisa deixar esse dinheiro aqui na cidade, e tem um outro fator fundamental nessa lógica dos fundos, que é empoderar o Conselho. O Conselho é um fiscal também das políticas públicas, é a sociedade com poder de decisão, de deliberação, de voz, de assento nas pautas do município. Então, um município que tem um fundo com dinheiro, tem um conselho forte, e esse conselho pode, então, levar as preocupações, oxigenar de uma forma bem importante
a política municipal. Então, vou passar a palavra à Denise, para ela mostrar os nossos dados aqui relativos ao idoso. Não te ouvimos, Denise. Está sem áudio. Acho que agora foi. Foi. Vou compartilhar, então, os nossos dados rapidamente. Não sei se todos veem a tela. Sim. 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 Então, a gente tem um levantamento aqui, a partir de 2024, do crescimento, e a gente vai tratar aqui só dos fundos da pessoa idosa, né? Porque o Centro de Apoio da Infância, que também acompanha a questão dos fundos da infância, então a nós nos coube apenas o fundo da pessoa idosa. O nosso acompanhamento é o crescimento, então, da instituição do fundo, né, desde 2024. Hoje a gente vê que nós temos 266 municípios já com fundo instituído, ou seja, já é 90% do total de municípios catarinenses que instituíram fundo por lei. Porém, nem todos esses fundos estão cadastrados no Ministério dos Direitos Humanos, né? Então, há todo um processo, que foi justamente o que o Elton passou no início, para se efetivar o fundo para o recebimento das doações. Então, o nosso objetivo, além de chegar aos 100% aqui, né, em 2026, é a gente ampliar, então, o número de fundos que estejam habilitados a receber a doação. A gente vê que há esse crescimento nos últimos anos, né, então, hoje nós já temos 214 habilitados, né, dos 266 que já possuem o fundo, então há um crescimento de de quase 27% nos últimos anos, então muito fruto também do próprio trabalho do Ministério Público, que vem sendo incentivado com as promotorias, né, a fazer a interlocução com as prefeituras. E a gente vê também um aumento na própria arrecadação, né, então isso a gente falando só de pessoa física, a gente teve um crescimento de quase 50% nos últimos 2 anos, de 6 milhões já atingimos mais de 10 milhões no ano passado. Isso também representando a quantidade de doações, né, também é um aumento de quase 50%. O que eu quero expor aqui, talvez, e aí a gente pode depois dialogar para quem tiver dúvidas, é a situação dos municípios, né, então a gente tem hoje 29 municípios que não instituíram fundo, e alguns com grande potencial de arrecadação, por exemplo, Itapema, né, Itapema tem um potencial de 3 milhões de arrecadação e não tem um fundo instituído. Bombinhas tem um potencial de 600 mil, também não instituiu ainda. Porto Belo, 700 mil, Turvo. Então, hoje nós temos 29 municípios que não estão arrecadando esse dinheiro. Nós temos feito um trabalho, né, justamente de orientar, junto com a promotoria, as leis, né, de instituição, então a gente tem modelo de peça, modelo de legislação, para auxiliar o município a instituir o fundo. Após a instituição por lei, todos os fundos devem estar cadastrados no site do Ministério dos Direitos Humanos, e atualmente nós temos, então, 43 municípios que não cadastraram, ou seja, são municípios que têm a lei instituindo, mas não fizeram cadastro no site, então, do Ministério. Então, isso ele não habilita eles a arrecadarem a doação. E aqui, municípios também com grande potencial, então, Orleans, por exemplo, pode arrecadar 400 mil, não está arrecadando. Timbó tem um potencial de quase mais de 1 milhão de reais e não está arrecadando. Isso a gente tá falando de potencial de pessoa física, né? O que a gente destaca aqui também é que há municípios que estão já habilitados, porém não estão arrecadando, ou seja, aqui deveria haver uma campanha de incentivo, porque o fundo já está instituído, já está habilitado a receber, porém não há nenhuma arrecadação nesses últimos anos. E aqui a gente destaca, desde Dionísio Cerqueira, governador Celso Ramos, Uruçanga, com potenciais de mais de 400 mil e não chegam a arrecadar. E aqui a gente tem 9 municípios, por exemplo, que também estão ativos no Ministério dos Direitos Humanos, mas não estão cadastrados na Receita Federal. E aqui um destaque para Barra Velha, que tem um potencial de arrecadação de 870 mil e também não está arrecadando. Então, o importante, a gente pode depois passar essa relação para todos vocês, é que quem não está com fundo habilitado, a gente, claro, agora o prazo já encerrou para esse imposto de renda, mas a gente tem todo o ano, então, para regularizar, né, para instituir a lei, para aqueles que não fizeram, e depois fazer o cadastro no site do Ministério, que já está aberto, inclusive, para, né, fazer o cadastro para o próximo ano.
Então, a gente também agora vem acompanhando os próprios editais. Opa, só um pouquinho. Ai, só um pouquinho aqui, ó. Os editais de chamamento de projetos, né? Então, o nosso objetivo também é que a gente consiga acompanhar e até capacitar as prefeituras nos editais de captação de projetos, na própria destinação desses recursos. Então, a gente vê Palmitos, Pescaria Brava, Correia Pinto, Lages, são prefeituras que já estão atuantes nas comissões, né, de avaliação de projetos. E aqui são sempre referências, né, que se pode ter de outros municípios, de como captar e aplicar esses recursos. Então, o trabalho do Ministério Público vai ser muito nesse sentido. Então, além da gente atingir os 100% de municípios com fundo criado e habilitado, a gente poder também prestar esse assessoramento na aplicação dos recursos. Então, num resumo, né, hoje nós temos 214 municípios habilitados, já podendo receber neste imposto de renda as doações. Temos 52 municípios que instituíram o fundo, possuem a lei já, mas não têm o cadastro no site nem na Receita Federal, ou seja, não estão habilitados, e 29 municípios que precisam criar a legislação, primeiramente, para depois cadastrá-los, né? A gente tem dados, eu quis pegar dados aqui do pessoal que já está agora online com a gente. Então, eu vou pegar alguns municípios que, por exemplo, já estão habilitados, têm um altíssimo potencial de arrecadação e têm arrecadado muito pouco, né? Então, aqui eu cito, por exemplo, Florianópolis, né? Que acho que tem algum representante aqui. Tem um potencial de arrecadação de mais de 1 milhão, na verdade, é um potencial de arrecadação de 70 milhões, e ele arrecadou apenas 1 milhão, ou seja, 2% do seu potencial. Então, Florianópolis tem um potencial de 70 milhões, é bastante alto. Palhoça, que também tem um grande potencial, está aqui presente, né? Deixa eu só ficar um pouquinho. Tem um potencial de também 6 milhões, deixa eu ver, 50 milhões, e tem arrecadado também, baixíssimo, chegou a 2%. Então, assim, são muitos municípios aqui que a gente vê que tem um grande potencial, que estão nessa reunião, e depois a gente pode até trazer dados específicos de vocês que já estão aqui conosco, mas que a gente quer estimular, então, a fazer as campanhas, né, agora, para a gente conseguir arrecadar mais, pelo menos na arrecadação desse ano, né. Então, depois eu posso passar detalhadamente para quem estiver aqui. Eu vi que tem Sombrio, tem Joinville, tem diversos que devem ter Urubici, que deve ter um volume alto de potencial e vem arrecadando pouco. A gente pode passar depois detalhadamente esses valores. Denise, doutor Eduardo, Elton, o pessoal aqui no chat está pedindo se pode repassar o material depois, né? Acredito que sim, que a gente repassa. Depois vai ficar gravado sim, tá? Já está sendo gravada a reunião, então podem acompanhar a reunião, mas esse material é importante ser repassado aos municípios, né? Como a gente tem ainda um tempo, né? A gente pode abrir aqui para perguntas, se alguém quiser ali se manifestar, levante a mão ali, ou quiser colocar no chat, eu vou lendo. Eduardo, doutor Eduardo, por favor, fica à vontade. Obrigado. Eu gostaria de complementar, dizendo que o Ministério Público é um parceiro também de todos nós nessa missão, né? Então, aí na comarca, na cidade, a gente pode entrar em contato, vocês podem, caso seja necessário, entrar em contato com o promotor, para caso haja alguma dificuldade com a gestão em ter essa iniciativa, colocar o promotor também nesse trabalho. A gente tem estimulado, inclusive, que participem de campanhas, às vezes até a destinação de verbas de alguma multa da promotoria para reforçar o fundo, né? Então, por que não, né? Se a promotoria fazer com que algum das pessoas que vai sofrer uma multa pela promotoria direcione essa multa também para o fundo, e ele, no final das contas, ele faz um
ele paga a multa e uma parte dessa multa fica meio de graça, é como se desse um desconto, né? Então, acho que tudo isso pode ser pensado e ter o Ministério Público como um parceiro é bem interessante também. E, claro, isso tudo depende de conversar com o promotor ou também de fazer, pode ser pelos canais que nós temos aí de WhatsApp e e-mail das promotorias, quem sabe, às vezes um lembrete, né? Promotor, ouvi uma reunião que o promotor Eduardo Sens disse que a gente podia entrar em contato contigo para tentar amplificar a arrecadação do fundo aqui na comarca. Estamos à disposição, queremos ser parceiro, vamos trabalhar juntos, e aí pode ser que seja bem frutífera esse contato. Certo também, só para complementar, né, que todos os materiais ali dos fundos estão, sim, disponíveis, né, no site da FECAM, artes, então, se algum município tiver dificuldade, eu quero utilizar esta arte, ou não sei como utilizar, qual documento, todos os documentos também estão no site da FECAM, tá? Então, podem estar também acessando ali. E vou passar a palavra agora para a Janice, também da FECAM, que levantou a mão. Janice, por favor. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim, então, bem rapidinho, só para contribuir, só reforçar a fala da Silene sobre o material da campanha, né? Nós tivemos uma parceria bem importante com o artista plástico Luciano Martins, ele produziu todas as artes, tanto para a gente trabalhar nas campanhas do Fundo Municipal, da criança e adolescente, quanto da pessoa idosa. No site principal ali da FECAM tem um banner bem grande com o material disponível, então a gente quer reforçar com os municípios que o material já está disponível também para trabalhar essa questão da captação dos recursos. E aí aproveitar também a presença do doutor Eduardo dizer o quanto é importante o MP também estar conosco, né? Nesse grupo de trabalho, esteve desde o seu início. A gente tem esse grupo de trabalho dos fundos especiais que já está ativo há mais de 8 anos, então a gente evoluiu muito na questão dos fundos municipais, tanto da criança, adolescente e do idoso, em função de um trabalho coletivo de todas as instituições que compõem o grupo de trabalho, né? Tá o TCE, tá o SEDCA, tá o CRC, enfim, então, né, a ANG Brasil, os conselhos estaduais da criança, do idoso, enfim, então a gente tentou fazer uma rede bastante, a Fiesc, né, que participa, a BCR, então o MP, para que a gente possa fortalecer essas ações de forma coletiva. Então, só agradecer e também falar do material, e falar do grupo de trabalho, e agradecer a presença aí de todos também. É isso, Silene. Obrigada, Janice. Elton, por favor. Abrindo o microfone aqui, complementando um pouco o que a Janice falou, eu acho que o status de Santa Catarina a nível de Brasil, ele tem muito a ver com o grupo técnico, com a atuação do Ministério Público, tanto é que no FIA aí nós estamos com todos os fundos ok, e no idoso aí, se nós voltar, na pessoa idosa, se voltar 2 anos, eu lembro que o diagnóstico sempre dava lá, no primeiro ano foi 44 municípios, foi para 86, e depois foi para 150, e continuou nesse gráfico que a Denise mostrou para nós aí. Teve uma pergunta no chat aí, como saber quais municípios estão habilitados? Tem 2 formas de saber. A primeira é que a Receita Federal, ela baixa um ato declaratório e ela manda uma relação, tem um anexo, tem a relação dos municípios habilitados, que é o anexo 1, é a relação dos municípios habilitados por FIA, o anexo 2 é a relação dos municípios habilitados, dos fundos habilitados para a pessoa idosa, o anexo 3 é os fundos com inconsistência do FIA, e o anexo 4 são os fundos com inconsistência da pessoa idosa. Está lá no site da Receita Federal, mas a gente também pode colocar esse material além da nossa apresentação. Cíntia, só
Depois eu deixo meu número de celular aí, me chamam, que aí eu disponibilizo aí para vocês colocar no grupo, que eu imagino que seja da assistência social, do colegiado de assistência social, né? Falar um pouquinho da campanha de arrecadação, por exemplo, muitos municípios estão fazendo as campanhas de arrecadação, nós particularmente tivemos ontem a nossa campanha de arrecadação, nós estamos trabalhando com, desde o início do brinde aí, que já foi validado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, sempre mediante deliberação e aprovação do Conselho, então a gente retribui o contribuinte que faz sua destinação com uma pequena lembrança. Essa é uma forma que a gente tem de fazer a sensibilização. Uma outra forma que a gente usa muito forte é o envolvimento dos escritórios de contabilidade e dos contadores. Eles precisam entender a importância que é de dar esse passo além da contabilidade, mas também precisa ser feito o feedback, ou seja, voltar para a sociedade, voltar para os escritórios de contabilidade e mostrar para eles o que está sendo feito com esse recurso. É uma questão de credibilidade, de confiabilidade, porque se o município, se o fundo faz a arrecadação e não aplica esse recurso, ou seja, não faz chegar às crianças e adolescentes, não faz chegar na pessoa idosa e fica retido no fundo, você não vai ter mais credibilidade para fazer novas campanhas. Então, a prestação de conta desse feedback para a sociedade que está fazendo a destinação, quer seja a pessoa física, quer seja a pessoa jurídica, o feedback, o envolvimento dos contadores, dos escritórios de contabilidade, dos patrocinadores, ele é fundamental nesse processo de evolução. Então, só falando um pouquinho nessa questão de campanhas de destinação, a gente vê que tem muitos municípios fazendo as suas campanhas, usando o material da FECAM, que está disponibilizado, colocando em seus materiais de divulgação. Tem municípios que, por exemplo, nesse momento vão para a rádio, fazem palestra, chamam os contadores, alguns fazem café da tarde, outros fazem café da manhã, outros fazem uma janta. Apresentar os números é muito importante, mostrar o potencial que o município tem e o volume de recursos que está indo para Brasília, que pode ficar aqui, pode ficar no seu município e vai fazer toda a diferença lá no final, para quem realmente precisa desse recurso. Uma outra coisa que é muito importante lembrar e que precisa ser entendido, todos precisam entender esse processo, que esses recursos de FIA e idoso, eles são recursos públicos. Eles são recursos públicos desde o início do processo até o final, até a sua execução. Então, eles precisam ser tratados como recursos públicos na sua aplicação. Mas esses recursos públicos vão ser aplicados aonde? Em políticas públicas complementares. Ou seja, a política pública obrigatória, ela compete a saúde, ela compete a assistência social, ela compete a educação. O recurso de FIA e idoso são para políticas públicas complementares, algo que vai complementar a ação do poder público. Perfeito, Elton. É isso mesmo, a gente tem que mostrar transparência, né? Que a partir do momento que a gente passa isto, e a gente tem batalhado muito, né? Para que cada vez mais o pessoal destine o seu recurso a estes fundos, né? Que seja da infância, que seja do idoso, também a gente tem que dar transparência de que esteja sendo usado na nossa cidade. Nada impeça que seja colocado em qualquer outra, né? Mas que sim, a gente tem que dar a importância que está sendo utilizado aqui na nossa cidade, no nosso estado, e do que está sendo feito. Então, é importantíssima essa sua fala de mostrar para os conselhos no que esta arrecadação dos fundos está sendo utilizada, para que cada vez mais as pessoas entendam de que sim, né? Eu ouço muito por aí, mas é verdade de que esses fundos são utilizados para o CMDK ou para o CMDCI? Sim, né? São falas populares, mas que a gente ouve no dia a dia. Então, que a gente tem que disseminar mais
os conselhos têm que trabalhar mais e colocar mais para o pessoal que sim, é utilizado, é recebido, e em qual projeto é utilizado esse recurso. Desta maneira, a gente vai sim conseguir mais pessoas que destine esse fundo, que era a maioria, né? A maioria não vou falar, mas que muitos falam, mas eu nem sei se vai ser utilizado desta forma. Eu sei pelo que eu leio em jornal, e falta muito ainda mesmo pelo trabalho que a gente tem feito nos municípios, junto à FECAM, junto ao MP. Sim, a gente faz esse trabalho, mas ainda a gente tem que fazer um pouco mais, né? De chegar até o povo, até o pessoal, de entender onde que vai este recurso, e sim também ter, claro, né, a fiscalização dos conselhos, de estar sendo este recurso destinado àquele que foi destinado, né? Aquele que foi. Então, esta é a maneira, né? Um tempo atrás, a gente ia lá na porta do pessoal, quem é mais antigo, assim, como eu, assim, não digo antigo, né? É uma palavra ruim, mas a gente ia pedindo de porta em porta, explicava. Hoje não, hoje a gente tem inúmeras ferramentas que a gente pode disponibilizar, mas que às vezes ainda acaba não atingindo uma grande proporção. Elton, por favor. Não, eu só queria, eu lembrei de uma situação pontual agora, a gente vê muitas campanhas pelo Estado, e o objetivo das campanhas, ele é válido, porém, em alguns momentos, eles falam em destine parte do seu imposto de renda para as entidades de caráter social, sem fins lucrativos. É importante entender que o município ele precisa fazer o papel de organizar a casa. Para ter condições de fazer uma destinação para um projeto de alguma entidade, o município precisa regulamentar a chancela e fazer com que essa entidade aprove um projeto e que depois esse recurso chegue para ela. Caso contrário, se as destinações são feitas diretamente, porque todo o recurso que vai ser destinado ao fundo, ele vai cair na conta do fundo. E quando ele não está vinculado a um projeto, que o município não faz a organização e abre a possibilidade da chancela, ele vai cair na conta do fundo, e aí depois o fundo vai fazer um edital de chamamento público que vai atender a todas as entidades que estão cadastradas no respectivo fundo. Então, é importante entender isso, que o recurso, mesmo que tenha projetos aprovados ou não, num primeiro momento ele vai cair na conta do fundo. E aí, no segundo momento, é que o fundo, a gestão do fundo, o conselho, ele vai criar esse mecanismo da transferência de recurso para um projeto governamental ou para um projeto não governamental. Perfeito, Elton. Doutor Eduardo, Denise, ou mais alguém, por favor, pode levantar a mão, perguntar. A gente tem ainda 10 minutos, 8. Fique à vontade. Só agradecer, né? Não tenho nada mais a contribuir, a gente continua no trabalho e em prol da sociedade catarinense, e contem sempre conosco aqui, a Denise já passou ali alguns dados, a apresentação, o e-mail aqui do CDH, o Centro de Direitos Humanos, contem conosco para o que for necessário, se a gente puder atender, a gente vai fazer com o maior prazer. Também me coloco à disposição, e se quiserem até alguma informação específica de um município, pode entrar em contato conosco. Eu ia até ressaltar aqui dos dados Chapecó e Joinville que estão aqui também. Tem um potencial de arrecadação bastante elevado, então Chapecó tem um potencial de 10 milhões, tem arrecadado 400 mil, ou seja,
menos de 4% do potencial. Joinville, 26 milhões, arrecadou 500 mil, 2%. Então, tem municípios que têm um potencial altíssimo e poderiam trabalhar mais no incentivo mesmo agora das arrecadações, né, desse ano. Jefferson Lima. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jeff aqui do CMDCA de Palhoça. Eu tenho uma pergunta para essa parte de articulação. Estava até conversando com o Pedro Tedaldi, que também é conselheiro, se vocês têm algum município que é um bom referencial para a gente poder papo. Porque eu sou muito do perguntar como quem fez essa articulação legal, entender como foi feito e poder trazer para cá. Se vocês têm algum município que, esse aqui fez um bom trabalho com os contadores, com o conselho, para fazer essa sensibilização. Porque acho que o ponto que a Denise trouxe, que foi apresentado aqui, é ter essa articulação com os contadores, com o conselho de contabilidade é super importante para poder ajudar as pessoas a fazerem essa destinação. Aí eu só queria saber se vocês têm algum case de sucesso. Esse município aqui fez legal, bate um papo, talvez eles possam te ajudar. Obrigado. Não sei se alguém quer responder ou não. Vou aguardar, vamos lá. Loribel. Eu quero falar. Nós temos o exemplo aqui na sala, né? Aliás, ele fez a primeira fala, o doutor Eduardo reforçou também, né? Que é o Elton, que é de Itá. Itá é um exemplo que a gente precisa seguir fortemente aí, viu, Jefferson? Até ele deixou o contato dele no chat, depois você dá uma olhadinha ali, tá? Mas o Elton e o município de Itá, né, na pessoa do Elton aí, que está presente, é referência para todos nós. Obrigada, Loriberto, né, por, sim, lembrar, a gente sabe do trabalho do Elton, né, a gente fica muito feliz por ter ele aqui, e não seria eu que iria falar o nome dele, né, a gente tem outros municípios também, que fazem um excelente trabalho, né, mas com certeza o Elton, só gratidão pelo trabalho que faz e por estar disponível a transmitir para outros municípios também. Elton? Só agradecer ali as citações, mas eu sempre falo que a retribuição justifica o porquê que você vai dar um passo além da contabilidade, um passo além da assistência social, um passo além daquilo que você faz no dia a dia, né? Então, tem Itá, mas tem muitos outros municípios, a Denise citou aí 4 ou 5 municípios na apresentação dela, que já tem os exemplos em questão do edital de chancela, de chamamento. Tem muitos municípios em Santa Catarina que já estão com um case bom, aí, que estão com potencial, conseguem atingir um potencial bom na questão da arrecadação. Claro que a gente sempre vê que os destaques são municípios menores, mas isso é muito relativo, porque às vezes você tem que analisar. Pode ser que o município menor tenha uma destinação única de um volume expressivo, e muitas vezes a pessoa nem reside naquele município, mas nasceu naquele município e acaba se mudando para outro. Então, tem que ter bastante cuidado nessa análise desses dados. Mas o importante é cada um fazer o dever de casa, construindo tijolo por tijolo, não é de uma hora para outra que você vai conseguir fazer toda essa sensibilização e todo esse trabalho. Então, eu queria agradecer a oportunidade de colocar à disposição. Eu compartilhei o meu material, eu não tenho no Drive, mas eu compartilhei o meu material no grupo técnico da FECAM, aí, a Janice está no grupo, ela pode compartilhar com vocês depois. Agora eu tenho um outro compromisso às 7 horas, vou ter que me ausentar, mas agradeço aí, me coloco à disposição para dúvidas, e se alguém tiver alguma dúvida pode me chamar, e tá bem tranquilo. Obrigada, Elton. Só uma última pergunta aqui, o Tiago está perguntando para a Denise, como faz para regularizar o fundo do idoso na Receita Federal?
A Denise já respondeu. O Elton é mais habilitado que eu, mas o primeiro passo é fazer o cadastro no formulário do Ministério dos Direitos Humanos, né? Então, ali tem uma série de requisitos, tem que ter o CNPJ, a conta bancária. Então, vocês fazem o cadastro no Ministério dos Direitos Humanos e eles repassam todos esses dados à Receita Federal. Então, é uma interlocução entre essas bases de dados, né? Mas o Elton também pode auxiliar melhor nessa parte do cadastro. Só para complementar, então, o que a Denise colocou, é necessário entender o que eu tenho, qual que é a minha estrutura atual em relação ao fundo, quer seja, provavelmente é idoso, porque os FIIs são todos cadastrados, né? Então, eu preciso entender se eu tenho o fundo instituído por lei municipal, se eu tenho o conselho instituído por lei municipal. Segundo passo, com o fundo instituído por lei municipal, eu preciso ter um CNPJ para esse fundo, na natureza jurídica de fundo público, que é o Código 133, dígito 3. Com isso, eu preciso abrir uma conta bancária em banco oficial vinculado a esse CNPJ. Aberta a conta bancária, eu preciso mandar preencher o formulário disponível no site do Ministério dos Direitos Humanos. Está no meu material ali o link. Com base nessas informações, o Ministério, até 15 de outubro é o prazo, o Ministério faz a formatação e até 30 de novembro ele encaminha para a Receita Federal e a Receita Federal, então, insere ele no programa gerador do imposto de renda. Uma vez instituído, o cadastro e o encaminhamento da Receita Federal vai fazer com que o fundo apareça na declaração de ajuste anual. Ele vai aparecer somente no exercício seguinte, mas isso não impede que o fundo receba destinações dentro do exercício ainda. Então, ele pode receber da pessoa jurídica e da pessoa física dentro do exercício financeiro ainda. Obrigada, Elton. Sombrio tinha levantado a mão, mas eu não sei se já foi respondido. Já foi? Já foi? Então, finalizamos, então, hoje, agradecer novamente o Elton, né? Obrigada, Elton, por estar conosco, Denise, o doutor Eduardo Semps, que teve que sair agora, né? Que já tem um novo compromisso, mas também era até este horário. Agradecer em nome da FECAM, né? A presença de todos vocês, e todo o material ali vai ser passado, tá, para a FECAM e disponibilizado para o grupo, certo? Para todos os gestores, a gente tem um grupo, sim, de colegiado estadual, e que a gente vai estar repassando. E todo o material de campanha que tem ali está no site da FECAM, como foi falado no início. Então, agradeço demais